Olá, deixa eu ver se as pessoas estão entrando já. Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Quem estiver entrando agora, seja muito bem-vindo. A gente só está esperando mais um pouquinho para ver se entram mais pessoas. Então, daqui a alguns minutinhos a gente já dá início. Boa tarde, Daniel. Esse vai ser um evento híbrido, então estamos também aqui aguardando. Eu estou no Museu do Amanhã, tá? E aí eu estou aguardando algumas pessoas a estarem presencialmente aqui para participar, né? Temos um telão, está sendo tudo gravado, então vai ser um ambiente híbrido, tanto com vocês aqui e com a galera que está presente comigo. Então vamos Muito só, legal, hein? vai ser bem interessante. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos, tudo bem? Certo. Bom, então podemos dar início, então. Já passaram assim, uns 5 minutos. E à medida que o pessoal for chegando também, aí vai participando. Ó, eu estou aqui para, então, mediar também, né? Caso quem vai conduzir toda a conversa, a mediação, vai ser a Amanda, que é da Isla, está aqui conosco. Meu nome é Rodrigo, tá, pessoal? Sou educador aqui do Museu da Manhã e a gente faz atividades na Horta do Amanhã, que é um espaço de encontro e de plantio também, né? A gente realiza várias atividades lá e é na parte externa do museu, patrocinada pela Carrefour. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Hoje o tema é ambiente de cultivo e agora, nesse momento, eu vou dar, então, a palavra para a Amanda. Amanda, se sinta à vontade. Espero que todos estejam bem na medida do possível. E vamos, então, dar prosseguimento aqui. Certo, muito obrigada, Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube da Horta. Hoje nós estamos iniciando aí o nosso terceiro encontro. Para quem acompanhou aí os encontros anteriores, foi possível falar a respeito da horta em si, as diversas possibilidades, diversidade de possibilidades para você fazer o cultivo de uma horta, seja na sua casa, ou seja no ambiente que você tenha disponível, né? Na sequência, no segundo encontro, foi falado um pouco sobre sazonalidade, de que forma que as plantas elas
vão interagir nas diferentes condições, nos diferentes ambientes aí no nosso Brasil, que é tão rico, né? Então, hoje, nesse terceiro encontro, a ideia é a gente falar um pouquinho mais, né, mais aprofundado aí em relação ao ambiente de cultivo, né? O que seria esse ambiente e de que forma as hortaliças vão interagir né, nos diferentes ambientes. Né? Já queria aproveitar para dizer para vocês, né, então fiquem à vontade, caso vocês tenham algumas dúvidas, ficarei à disposição aí no final da apresentação para que a gente possa interagir, conversar, caso tenha ficado alguma questão também, para que a gente possa trocar a mesma informação. Hoje o objetivo é esse, né, a gente vai falar sobre um tema específico, mas fiquem atentos aí que no final eu vou falar também qual vai ser o próximo encontro, qual que vai ser a temática a ser abordada. Então, certamente vai ter vários outros assuntos relacionados à horta que vocês ainda vão ver aí nas próximas apresentações, tá? Então, me apresentando primeiramente, né? Meu nome é Amanda, né? Eu estou aqui hoje representando a Isla. Eu já trabalho na Isla há cerca de uns 3 anos, né? Um pouco mais. Tive a experiência de poder trabalhar na parte comercial técnica de vendas no estado de São Paulo, e também algumas outras regiões, como Minas, Norte do Paraná. Então, tive essa possibilidade de vivenciar, junto com o produtor rural, né, as diferentes condições aí que são cultivadas hortaliças. Né? A gente também sempre faz um atendimento também, não somente para produtor, mas também um público mais amador, né? Quem quer ter uma horta em casa, né? A gente sabe que existem diversas possibilidades, né? Não necessariamente você precisa fazer uma produção comercial, mas a ideia é realmente a gente está abordando sobre você produzir a sua hortaliça para consumo próprio, né? Então, num pequeno espaço. Então, a Isla, ela tem realmente um portfólio e todo um trabalho muito focado nesse tipo de vivência, né? De experiência que a gente quer proporcionar para o nosso cliente e para as pessoas que têm realmente esse interesse de cultivar e também ter uma melhor alimentação, que está muito aliada a essa experiência do cultivo, né? Então, nós pregamos muito isso. Então, depois de trabalhar nessa parte comercial técnica, hoje eu estou como coordenadora de pesquisa, desenvolvimento de produtos e também na parte de produção de sementes, tá? Então, o meu trabalho está boa parte aí nessa parte de pesquisa, onde a gente faz todo um trabalho na nossa estação experimental, que fica aqui próxima de Porto Alegre, tá? A gente trabalha lá diversas variedades, né, que vão ser pesquisadas, né, para a gente ter um entendimento de quais teriam mais capacidade, mais performance ou até melhor adaptação para as diferentes regiões de cultivo. Né? Antes de você adquirir essa semente, né, no pacotinho, ou seja, nas agropecuárias, né, onde você tem acesso, ou até mesmo pelo nosso site, né, lembrando que a Isla é multicanal, então a gente consegue enviar essa semente para o Brasil todo. Né? Caso você não tenha o acesso aí numa loja física, a gente consegue chegar até vocês aí através dos correios, transportadores, então você consegue ter acesso também pelo site. Então, antes desse material chegar, dessa sementinha chegar aí para você, a gente faz todo esse trabalho de pesquisa que acontece na estação, que é onde eu participo, e também lá a gente também faz bastante experiências em relação aos diferentes ambientes que essas hortaliças se adaptariam. Né? Até porque, como eu disse, o Brasil ele é muito rico, né, pessoal? Então, a gente tem diferentes climas, diferentes condições, diferentes realidades, né? Espaços disponíveis. Então, nós entendemos que temos que realmente colocar essas hortaliças para serem cultivadas em diferentes condições, né? Que é justamente a temática de hoje. Quais são esses ambientes de cultivo, né? Então, eu vou falar com vocês a respeito do conceito realmente do ambiente, o que seria o ambiente, né? De que forma que esse ambiente ele vai influenciar no desenvolvimento das plantas, das hortaliças, né? E quais são esses fatores principais, né? Que nós temos que ter atenção durante a nossa produção, né? A nossa experiência aí da produção de hortaliças, né? Da condução da nossa horta. Quais são os pontos principais, de que forma eles vão se relacionar, para que até você consiga entender
que você pode melhorar, o que talvez está acontecendo aí na sua horta, que talvez não está dando o resultado que você espera, né? Então, isso vai estar muito relacionado ao tipo de ambiente que você vai estar condicionando essa planta, tá? Porque a gente vai ver aí detalhadamente cada ponto. Então, caso tenha algum ponto que você fique em dúvida, novamente, interajam aí com a gente, pode me mandar as perguntas, que daí no final a gente vai responder aí vocês, caso eu não aborde alguma dúvida que vocês tenham, tá? E também quero trazer para vocês alguns exemplos, né, dos principais ambientes de cultivo de hortaliças, né, desde ali do público mais amador, que talvez vai fazer essa horta em casa, no apartamento, ou que tem algum espaço, né, na varanda, no jardim, até mesmo a um produtor numa condição real ali, por exemplo, da nossa estação, né? Quais são os ambientes que a gente tem ali na estação. Eu vou trazer algumas fotos também para poder mostrar e compartilhar com vocês, tá? E no final vamos falar um pouquinho aí sobre as dúvidas, tá? Primeiramente, trouxe essa foto, né? Então, acho que você já surge uma questão assim, nossa, Amanda, mas o que tem a ver uma foto duas crianças gêmeas, né? Então dá para ver que elas são bem parecidas, ou seja, elas são gêmeas. O que isso tem a ver com a horta, com o tema de hoje, né? Então, calma, que eu já vou explicar certinho para vocês e vocês já vão entender o porquê, né? Eu gosto muito de trabalhar assim, até exemplificando com analogias, né? Porque daí acho que fica mais fácil o nosso entendimento. Então, vamos fazer uma reflexão aqui comigo. Eu tenho aqui, então, duas crianças gêmeas, né, idênticas. A gente vê que elas têm o nariz igual, a boca, os mesmos traços, o cabelo, e a mãe colocou até a mesma roupa, né? Então, assim, você vê que elas têm características físicas idênticas, muito parecidas. Ou seja, a gente vê que quando a gente tem irmãos gêmeos, eles têm a genética muito próxima, né? Então, existem aqueles gêmeos idênticos, né, que a gente conhece, né? Então, existem vários estudos, né, que mostram que gêmeos idênticos, apesar de terem geneticamente, né, uma proximidade muito grande, eles podem apresentar comportamentos diferentes. Tá? O que seria isso? Vamos supor aqui colocar uma situação hipotética aí para essas duas menininhas aí. Elas nasceram, então, né, gêmeas idênticas, porém, em algum momento da vida, os pais se separaram, uma foi morar com o pai no Japão e a outra está morando com a mãe aqui no Brasil. Vocês acreditam que elas vão ser adultas com as mesmas características de comportamento, de personalidade? O que vocês acham? Né? Então, a gente tem, né, realmente com pessoas, né, que têm uma genética ali próxima, idêntica, só que condicionada a realidades diferentes, a ambientes diferentes, né? Então, é isso que eu queria trazer essa ideia para vocês, que quando a gente, né, então, no nosso exemplo aqui, aquela menina que foi criada lá no Japão, ela vai ter um comportamento diferente, porque ela vai estar numa cultura, né, uma realidade diferente, né? Então, ela vai ter outras experiências e até mesmo não trazendo para tão longe assim, para próximo. A gente tem irmãos gêmeos idênticos que, devido às experiências que eles têm ao longo da vida, mesmo morando na mesma casa, eles vão ter realmente personalidades diferentes, né? Então, isso realmente acaba, né? Existem estudos que vêm, né, que é um pouco mais complexo quando a gente está falando do ser humano, né, de realmente essa questão do comportamento, da mente, da neurociência, mostrar de que forma que o ambiente ele vai interferir no nosso comportamento, nas nossas opiniões, nas nossas atitudes, né? Então, a gente vai ter características físicas iguais, porém, esses comportamentos diferentes devido ao ambiente que a gente é condicionado, tá? Então, essa ideia do ser humano vale para a planta, tá? Claro, estamos falando de organismos diferentes, só que essa ideia que eu queria trazer para vocês é justamente isso. Muitas vezes nós temos plantas que vêm de uma mesma genética, ou seja, então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma planta de feijão, eu colho esse feijão e vou plantar essas sementes
no mesmo local, pode ser no mesmo local, tá? Então, assim, eu colhi de uma mesma planta, ou seja, ele veio de uma planta mãe e, né, a mesma semente eu debulhei, plantei, porém, no feijão A, né, eu coloquei o adubo ideal, forneci água da forma adequada, dei todas as condições para ele se desenvolver e ele vai me dar uma baita colheita, né, um feijão super bem desenvolvido, vai formar as vagens da forma adequada. Agora o feijão B, que eu também tirei daquela mesma planta, porém, esqueci de dar água, esqueci de adubar, não preparei a terra da forma adequada. Será mesmo que ele vai ter o mesmo comportamento? Porque eu coloquei eles em ambientes diferentes, só que eles são da mesma genética, né? Então, é claro que eles vão ter características que vêm da questão genética iguais, né? Eles vão ser feijões, eles vão ter folhas do mesmo formato, eles vão, né, vão frutificar, né, vão gerar o mesmo tipo de semente. No entanto, eles vão ter realmente performance e desempenho diferente. O que é tudo isso? Tá? É o famoso fenótipo, que é o nosso genótipo mais o ambiente, né? Então, as características que a gente apresenta, ele está relacionado, né, aos fatores genéticos, mais aos fatores do ambiente, tá? Então, isso é muito importante, né? Esse conceito eu acho que é muito válido para o nosso tema de hoje, porque realmente existem vários fatores que vão interferir, né, que estão relacionados ao ambiente, que vão interferir no desempenho das hortaliças. E o que é importante vocês saberem em relação a isso? Porque você tendo conhecimento de quais são esses fatores, de modo geral, claro que cada planta tem sua peculiaridade, mas de modo geral vocês podem começar a entender um pouco melhor, poxa, por que aquela minha hortaliça não deu muito certo? Por que será que eu não consigo, minha amiga consegue produzir alface, coisa mais linda, só que eu não? O que será que eu estou fazendo diferente? Será que o meu ambiente não está tão adequado? Né? Então, todas essas questões que eu trago aqui hoje, que a gente vai esclarecendo aí ao longo da apresentação. Tá? Bom, então, esses fatores, né? Quais são esses fatores que estão relacionados ao ambiente, pensando agora nas hortaliças, né, nas plantas? Nós temos a questão da disponibilidade hídrica, né, que eu trouxe o exemplo para vocês do feijão, mas aqui também eu trouxe uma foto de uma flor, né, o amor perfeito. Eu tenho aqui um bom desenvolvimento, né, a gente tem as flores bem desenvolvidas, muito bonitas, né, então a gente vê, olha que coloração incrível, né, você vê que as partes aqui, a parte vegetativa está bem desenvolvida, sadia. No entanto, eu estou fornecendo a água para ela de forma adequada, tá? Então, o que seria essa disponibilidade hídrica? Dentro do cultivo de hortaliças, né, das plantas no modo geral, é muito importante a gente pensar o que seria essa disponibilidade hídrica. Você fornecer água, mas não é fornecer água em excesso, né? Não é você fornecer água também abaixo do que a planta precisa. Então, cada planta ela vai ter realmente, né, uma necessidade hídrica adequada. Existem aquelas plantas que elas, né, precisam de um pouquinho mais, numa rega um pouquinho maior, tem aquelas que a gente pode regar uma vez na semana, né? Mas hortaliças, no modo geral, a gente sempre tem que ficar atento, porque elas têm uma necessidade hídrica, né, alta ali, porque se você deixar de irrigar, você pode acabar tendo prejuízos, né? Então, aqui no caso da flor que eu trouxe, do amor perfeito. Então, se a gente não disponibiliza a água na quantidade adequada, a gente vai ter esse resultado, né? Então, a gente muitas vezes vê, ai, por que a minha planta está murchando? O que será que está acontecendo? Pode ser por falta d'água, tá? Porém, uma coisa que ninguém nos fala é que pode ser também por excesso, tá? O que acontece? A falta d'água já é muito óbvio, né? Então, não estou dando água, não tô fazendo as regras da forma adequada dentro das necessidades da planta. Só que eu também, ela vai murchar, né? Obviamente. Só que também, em contrapartida, a gente tem o contrário,
né? Quando a planta, muitas vezes a gente acha que não está regando, mas está até regando demais, eu estou deixando aquele substrato encharcado, o que que acontece? Não é só a água, pessoal, a gente tem que pensar na questão do oxigênio, né, da aeração daquele substrato. Então, se eu coloco muita água, o que acontece com os poros daquele substrato? Eu vou saturá-los e não vou dar o espaço para o oxigênio, que a planta, né, as raízes vão precisar para conseguir fazer a absorção dos nutrientes, né, que vai refletir aí na parte aérea, que é o que a gente está vendo. Então, pode ser que aquele amor perfeito, ele não foi regado, mas pode ser que eu reguei demais, né? Então, às vezes eu deixei o solo muito encharcado, então vocês até podem ver aqui que tem uma murcha, mas aparentemente também tem um pouco de entrada de doença, né, que causam ali o microclima pelo excesso de água, né, que eu vou entrar mais detalhadamente aí na sequência. Então, prestem bastante atenção em relação a isso, tá? Esse ponto é super importante e que está totalmente relacionado ao ambiente que a gente condiciona ali para a planta, tá? Outra questão, temperatura e luminosidade, né? São principais dúvidas também em relação à temperatura, de que forma que ela vai, né? É um fator ambiental que pode ou não ser controlado, dependendo da condição que você está. Por exemplo, se eu faço um cultivo a campo aberto, assim, sem nenhum tipo de controle, nenhuma estufa, nada que controle ali mecanicamente a minha temperatura, eu, né, fico condicionada ao que São Pedro fornecer. Então, se vai chover, se vai dar sol, se não vai. Então, a gente tem realmente, fica sujeito nessas condições. Então, é muito importante que você fique atento à época ideal de cultivo, que foi o que foi abordado no encontro anterior, né? Qual que é a época adequada para você plantar, quais são as variedades adaptadas para aquela época do ano, para aquela região que vai ter maior ou menor temperatura, né? Então, o exemplo que eu trouxe é em relação à couve-flor, tá? A couve-flor, ela é uma hortaliça que ela é muito sensível com esses dois fatores ambientais, tá? Quanto à temperatura e quanto à luminosidade. Primeiro, a temperatura, ela vai até, vamos dizer assim, que temperaturas mais elevadas ou oscilações de temperatura, mas principalmente oscilações de temperatura, quando dá aquele dia muito quente, a noite muito fria e vai variando, né? Isso a gente sabe que no Brasil tem regiões que é assim, né? Então o dia está muito quente, aí chega à noite já cai 10 graus, né? Então a couve-flor ela é sensível, né? Normalmente as variedades são mais sensíveis aí para esse tipo de condição climática. Então, muito importante você entender qual a variedade, né? Qual a cultivar que vai ser mais adequada para aquela, né? Para aquele microclima, para aquela região, para aquela época do ano, porque couve-flor existem couve-flores de verão, couve-flores de inverno, couve-flores de meia estação, que é aquela da primavera, do outono. Então, muito importante a essa questão, não é que eu não vou conseguir produzir couve-flor, você tem que pensar no teu ambiente se ele vai estar adequado para aquela variedade, né? Então, voltando, temperatura, oscilações de temperatura, o que pode provocar na couve-flor? Isso daqui do lado esquerdo, olha só, isso aqui é um sinal de que a temperatura, certamente daquela época que eu plantei essa couve-flor, não foi adequada, porque deu uma oscilação, né? Eu tive nesse período, inclusive, isso aqui até um dos testes nossos, né? É justamente a gente identificar qual a época adequada para aquela variedade. Então, essa aqui, nitidamente, ela não estava na época adequada, porque eu tive essas oscilações de temperatura que propiciou nessa planta um estímulo do pendoamento precoce, tá? O que é pendoamento precoce, pessoal? É quando a planta ela sente que ela precisa encerrar o ciclo dela, né? Então ela precisa, olha, eu vou morrer, eu preciso propagar, né? Então ela vai emitir os pendões para poder formar semente e poder, né, se multiplicar, né? Ter as próximas gerações. Então isso são no caso da couve-flor aqui, do exemplo que eu trouxe, a temperatura pode fazer isso sim, né? Ela pode afetar dessa forma negativamente.
né? Em contrapartida também positivamente, se ela estiver numa temperatura adequada, ideal, eu vou ter isso daqui, ó, do lado direito. Uma couve-flor bem formada, né, com uma cabeça compacta, bem branquinha, né? Então, isso é o valor de mercado que se procura, né? É o que a gente, quando vai ali comprar, a gente quer, né, esse tipo de produto, né? Ou quando a gente vai produzir, a gente quer colher isso daqui, então, realmente, a gente pensar se ela vai estar condicionada a essa temperatura adequada e também aos outros fatores que a gente vai abordando. Luminosidade em relação à couve-flor quando a gente tem um excesso de luz direta sobre a cabeça da couve-flor, o que, que acontece? Normalmente, de branca, ela começa a ficar amarelada, né? Então, existe um efeito que causa ali o sol direto nela, que ela vai começar a ficar amarelada. Isso dá uma sensação de estar passada, ela perde um pouco a qualidade, né? Perde aí o pós-colheita, né? O famoso shelf life. Então, não é tão ideal nesse caso. Então, luminosidade também a gente tem que pensar, a planta precisa de luz. Né? As hortaliças, as plantas no geral, elas precisam de luz por quê? Elas precisam de luz para fazer a fotossíntese, para se desenvolverem, né, para formar a parte vegetativa, posteriormente reprodutiva, né, caso seja um fruto ou uma cabeça de couve-flor que você queira colher, a gente precisa ter essas etapas. Né? Então, a gente precisa de luz adequada para que a planta consiga fazer esses processos, né, de fotossíntese e, consequentemente, o estímulo adequado para poder se desenvolver. No entanto, né, pensando em questões características que podem interferir, seria isso, talvez um excesso de luminosidade pode queimar algum fruto, alguma planta, né? Isso acontece muito, né? Então, a gente pensar que a gente não pode nem colocar ela numa sombra, que ela não vai ter luz suficiente, mas também, às vezes, podemos estar errando na questão do excesso de luminosidade. Talvez teria que usar alguma proteção, né? Amanda, eu gostaria Oi, de Rodrigo. aproveitar e fazer essa pergunta, porque essas duas fotos são bastante interessantes. Você falou sobre a questão dos estímulos, né? Dependendo dos fatores do ambiente, pode alterar totalmente o processo ali da planta, né? Desenvolvimento. Sim. E tem essa questão dela pular de uma determinada etapa para outra, porque aqui na Horta do Amanhã, como é um ambiente com muita insolação, e é claro que ali é um ambiente bastante, a temperatura é elevada, né, durante boa parte do dia. Então, algumas hortaliças que mesmo que são propícias, que são para esse tipo de ambiente, às vezes pode ter alguma diferenciação, mas eu sei que mais lá na frente você vai falar também do substrato, né, de outros fatores também que podem estar influenciando. Mas essas duas fotos são bem interessantes. Sim, Essa do lado esquerdo, ela tá praticamente, ela pulou uma etapa ou ela realmente... Eu queria saber um pouco mais sobre essa imagem do lado esquerdo. claro, claro. Não, com certeza, Rodrigo. Quando a gente condiciona a planta, não é só um fator, né, que vai acabar interferindo. Muitas vezes é multifatorial. Não é só talvez a temperatura, mas a temperatura aliada com a questão da disponibilidade hídrica que eu falei anteriormente. Então, isso pode favorecer a esses tipos de estímulos para a planta, que ela vai se sentir estressada, né? Então, quando a planta se sente estressada, ela tende a avançar essas etapas, porque ela pensa realmente na perpetuação da espécie, que ela vai, né, encerrar o ciclo dela e ela precisa encerrar o ciclo dela. Então, isso na natureza, isso é muito comum, né, que a gente vê, que é realmente a forma evolutiva que acontece e a gente vê nitidamente aí nessa foto. Do lado esquerdo eu até trouxe isso porque eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes talvez pode acontecer isso na horta, né? Na tua experiência ali com relação ao cultivo. Primeiro ponto né, que eu ressalto, é a gente escolher cultivares que sejam adaptadas, né? Porém, igual você disse, às vezes eu tô com uma cultivar que está recomendada para aquela época, mas pode acontecer isso. Por quê? Claro, muitas vezes se você condiciona e existem esses fatores interferindo muito, a planta ela vai, né, naturalmente ela vai acabar mesmo não sendo um pouco mais resistente, mais tolerante a essas condições climáticas do que uma outra, pode ser que aconteça isso, né? Então, neste caso, até essa primeira planta aqui embaixo, dá para ver bem.
qual que é o processo? Ela vai formar a parte vegetativa, né? Então, ela começa a formar as folhas, depois ela começa a emitir um início de uma formação de cabeça, né? Que é essa parte aqui, essa globular. E no caso da couve-flor, a couve-flor, o que que ela é, né? Ela é uma cabeça única, formada de vários floretes, tá? O que que são esses floretes? Realmente é a inflorescência, é isso que a gente consome, a inflorescência da couve-flor. Então, esses floretes, no ponto ideal, eles vão estar fechados, compactos, né? E normalmente existem várias características que a gente avalia tecnicamente falando, né, de ter florete curto, isso tudo pensando até numa qualidade final melhor, mas claro, isso é variável de acordo também com o consumidor, ou se a gente vai fazer um cultivo em casa, talvez não seria tão criterioso, mas quando a gente está fazendo a parte da pesquisa, pensando em cultivares para lançamento, a gente avalia todos esses parâmetros. Então, o ideal então ela vai estar uma cabeça compacta, formada por vários floretes. Quando existem esses estímulos do ambiente que vai fazer com que ela se sinta estressada e ela vai querer florescer, né, pendoar e florescer, esses floretes eles começam a se abrir. Então, imagina que são várias flores, né, formadas por várias flores, cada florete, então eles começam a se abrir e começam a formar esses pendões, né? Que são as inflorescências mesmo, elas vão crescendo e forma toda essa parte aqui que vocês estão vendo. Então, me parece que ela pulou uma etapa, parece que ela formou a folha e já formou o pendão. Mas não, na verdade é que ele começa a se deformar mesmo, ele começa a se abrir, muitas vezes ele não vai formar essa cabeça compacta, ele vai formar uma leve cabeça ali, começou uma formação, só que ele já começa a se abrir e já começa a emitir os pendões e a florada, né? Que daí ela já vai depois formar a semente, enfim. Então ali eu já não tenho mais aproveitamento, né? No caso da couve-flor, que a ideia é a gente consumir aquela cabeça compacta, né? Então é dessa forma que acontece, não que ela pulou, mas é que ela passou muito rápido e não dá nem para perceber ali, né? Obrigado. Certo. Imagina. Bom, então luminosidade, né? Fator super importante. Passando aqui para um outro exemplo. Nutrição, né? Eu pincelei um pouco com vocês em relação à nutrição, também é um outro fator que nós condicionamos, né, para o ambiente, ou o ambiente mesmo condiciona, porque a gente sabe que se você for plantar num solo, numa varanda, que você tenha talvez um jardim, ou que você tenha um espaço maior, né, numa chácara, que eu vou fazer alguns canteiros para poder plantar, ou mesmo vaso, né, a gente vai colocar um substrato, a gente sabe que cada tipo de substrato, cada solo ali, ele vai ter uma condição, né, de uma disponibilidade de nutrientes ou não, né, existem substratos que vêm, vamos dizer assim, neutros, zerados, mas tem aqueles que vêm com um pouco de adubo, e o solo em si realmente é mais complexo, porque tem toda uma interação, né, ele não é, tem toda uma interação ali com o todo, né, que vai ter uma disponibilidade de nutriente, se já tem algum histórico, se você já plantou alguma outra hortaliça ali, né? Então, tem todas essas questões que podem interferir aí no desenvolvimento da planta. E a nutrição, né, assim, em conjunto com os outros fatores ambientais, né, ela pode também gerar outros tipos de consequências ali atreladas a ela. Já explico por quê. Porque, assim, imagine só, né? Voltando à nossa analogia com o ser humano. Se você está bem nutrido, eu me alimento bem, né? Eu tenho todas as vitaminas ali, faço todos os meus exames e todas as vitaminas estão tudo certinho, está tudo ok, me alimento bem, né? Com todas as fontes de nutrientes que meu organismo precisa. Possivelmente eu vou ter a grande probabilidade de ser mais saudável e ficar menos doente, ficar menos gripada. A planta, a mesma coisa. Então, assim, se eu forneço, e não é fornecer um nutriente muito de um nutriente só, é realmente esse balanço nutricional que a gente fala, né? Então, existem os macro e micronutrientes, né? Então, nitrogênio, fósforo, potássio, e entra daí já micros, né? Cálcio, boro, enxofre, então todos os nutrientes que a gente vê na tabela periódica, a planta precisa numa certa proporção, tá? Então,
E também respeitando as épocas aí, as épocas de desenvolvimento. Então, ela pode também acabar interferindo em relação à sanidade, né? A quanto essa planta vai estar sadia ou não. Densidade de plantas também. Então, quando a gente coloca muitas plantas, talvez, num espaçamento não adequado, fica muito adensado, isso cria microclimas também para o desenvolvimento de doenças, né? Que é o que a gente vê aqui. Eu trouxe a foto da abobrinha. Do lado esquerdo, eu tenho uma abobrinha sadia, que ela está com o espaçamento adequado, eu estou dando uma nutrição adequada, ela apresenta folhas boas e eu vou ter, consequentemente, né, uma melhor produção. Do lado direito, eu já tô, vocês veem que está muito adensado, né? Esses pontinhos brancos aqui já é uma presença de oídio, né? Que é uma doença fúngica muito comum em abobrinhas. Por quê? Porque talvez essa planta está desbalanceada nutricionalmente, ela ficou mais fraca, ficou mais sujeita à entrada desse patógeno. E a densidade de plantas também, muitas vezes, muito alta, não tem a ventilação adequada, o arejamento para evitar a entrada dessa doença. Então, uma planta bem nutrida, bem formada, né, respeitando tudo isso, as exigências dela, eu tenho a colheita aí de uma abobrinha perfeita ali, né, uma boa produção. Do lado direito, certamente eu vou começar a ter problemas, né, porque a longevidade dessa planta vai ser menor também, então eu vou ter uma colheita mais reduzida, né, então é importante a gente estar atento a esses pontos. Outra coisa em relação ao espaço de cultivo, né, então aqui é um exemplo de microverdes, né? Então, é uma forma de cultivo super bacana para quem tem pouco espaço, né? Então, isso aqui, inclusive, eu fiz em casa, é uma experiência própria aqui, que eu coloquei ali numa embalagem reutilizada, você pode usar embalagens que venham aí de delivery, então, você aproveitar para poder fazer um cultivo em casa, num pequeno espaço. E dentro desse tipo de cultivo, eu tenho um tamanho reduzido e eu coloco bastante semente porque, na verdade, eu quero consumir essas folhas, né? São as folhas da beterraba. Só que se eu colocar essa mesma beterraba, essa mesma semente, com os espaçamentos adequados, eu deixar ela produzindo, né, se desenvolvendo, ela vai formar aqui as raízes que a gente consome, né? Então, o espaço ele vai variar também de acordo com o seu objetivo. Se eu quero consumir microverdes, eu posso usar um espaço pequeno, né? Agora, se eu for querer um desenvolvimento até o final, talvez eu teria que ter um espaço maior para ter realmente esse espaço de desenvolvimento da planta. Porque quando a gente coloca muito perto também, o que acontece? Competição. Né? Então, ela vai competir por nutriente, por água, e talvez ela não vai formar nesse formato padrão aqui que a gente está vendo aqui nessa foto. Tá? Então, dentro do ambiente, levando em conta esses fatores, né, de todas essas características, em qualquer ambiente que a gente pensar estruturalmente, vocês têm que ter isso em mente, né, que a gente tem essas interferências, temperatura, luminosidade, água, então são os principais, tá? Seja ele no ambiente a campo aberto, né, que essa foto da esquerda eu gosto bastante, que é uma área de tomate, uma área extensiva de tomate no sul de São Paulo, olha quantas plantas tem no campo aberto, né, sujeito a se der uma chuva de granizo, ou se tiver, né, a luminosidade ali. Então, assim, ele tem que estar plantando numa época adequada, enfim, fazendo todas as condições adequadas, né, para que tenha sucesso. Então, assim, existe essa possibilidade de você plantar em grandes áreas. No entanto, você também pode plantar esse mesmo tomate num vaso, em casa, numa varanda, desde que ele tenha, né, todas aquelas condições do ambiente que vão favorecer o seu desenvolvimento. Né? Então, além disso, caso você tenha menos espaço ainda, olha só quantas possibilidades, né? A gente pode fazer cultivo vertical, usar recipientes menores, fazer microverdes. Essa foto aqui é da nossa bancada de microverdes. Inclusive, tem conteúdo mostrando como é que faz essa bancada, caso você tenha esse espaço. Caso você não tenha, pode fazer igual eu fiz. Eu fiz uma bandejinha, deixei ali na minha lavanderia e consegui produzir, né? Então, realmente vai depender aqui. Então, vasos, calhas, né? Então, existem vários tipos de ambiente. Então, só frisando aí em relação à luminosidade, fotoperíodo, é tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Existem vários tipos de exigência da planta, então você pode condicionar ela, talvez, com uma luminosidade artificial, né? Existem produções assim,
né, que você usa uma luz artificial, caso você não tenha a luz do sol ali disponível, ou que você queira fazer uma produção mais, como se diz, mais moderna, né? Hoje em dia a gente vê esses cultivos verticais, indoor, nos grandes centros, né? E ambientes fechados, usando somente luz artificial, ou se não a luz mesmo, né? Luz do sol aí, pensando sempre na disposição que você vai fazer a sua horta para que ela tenha um melhor aproveitamento dessa luz. Em varandas também, você usar vasos de modo que eles estejam dispostos, né? Recebendo essa luminosidade adequada. E aqui eu trouxe para vocês uma foto da estação da Isla, que é um ambiente já protegido, né? Que quando a gente fala de ambiente de cultivo, a gente pensa muito no ambiente protegido também. Então, não necessariamente você vai ter um espaço para fazer uma estufa dessa, né? Talvez você pense, mas isso é muito fora da realidade. Mas é para mostrar para vocês como em diferentes estruturas todas aquelas questões que eu levantei com vocês vai fazer sentido, né? Só que daí cada estrutura vai te condicionar uma questão do controle desse ambiente de forma diferente, né? Então, no campo aberto eu não tenho esse controle da luminosidade, já que na estufa eu consigo controlar um pouco melhor, se eu usar um determinado tipo de plástico, se eu lavar ou não o plástico, porque tem isso também, né? Então, o plástico estando sujo, ele vai passar menos luz. Eu vou mostrar um esquema para vocês ali que vai deixar mais claro essa questão. Então, aqui a gente tem essa questão dos aluminetes, né? Nós colocamos esses aluminetes no inverno, eles ficam aqui no meio do corredor mesmo, fechados, porque eu preciso que tenha maior incidência da luz solar, né? Para o desenvolvimento aqui dos meus tomates, dos pimentões, das berinjelas, porque no inverno a gente já tem os dias mais curtos, né? Então eu preciso ter um maior aproveitamento. Já no verão, é totalmente o contrário, né? A gente está aqui no Rio Grande do Sul, mas é muito quente ali em Itapuã, né? Aqui, realmente, janeiro, essa estufa que ela chega, né, com uma temperatura muito alta, né? Então, outro fator, temperatura. Então, só que dentro da estufa, de certa forma, como que eu controlaria isso? A gente tem esses aluminetes que eu posso fechar para conseguir diminuir um pouco essa temperatura do ambiente, né? Essa questão da luminosidade também. E também essas cortinas, né? Eu posso abrir essas cortinas também para poder, laterais, para poder ter uma maior ventilação. Vejam que aqui também em cima da estufa tem essas janelas. Essas janelas, quando eu abro, eu consigo permitir a saída do ar quente, né? Então, são formas de, dentro de um ambiente protegido, a gente fazer alguns controles. Claro, existem várias tecnologias mais avançadas também, que eles fazem cortina com umidade, né? Então, tem várias formas de controlar ainda mais, né? Porém, essa é a estrutura que eu queria trazer para vocês, para mostrar um pouco, até compartilhando como é que é lá na estação da Isla, tá? Então, esses cultivos, eles podem ser tanto em vasos, ou mesmo dentro das estufas, existem produtores que fazem no canteiro também, né? Então, no nosso caso, a gente faz cultivo em vaso, usando substrato. E aqui é o que eu comentei com vocês em relação à luminosidade. Então, quando a gente tem a incidência da luz solar batendo ali no plástico, quando ela entra para dentro da estufa, ela vai se difundir. Isso até ajuda a questão da fotossíntese que eu falei. Então, ela vai ter, as plantas elas vão receber de uma forma mais distribuída, numa forma mais uniforme, essa luminosidade, consequentemente, menor sombreamento, né, de folha. Então, elas vão ter um aproveitamento melhor e um desenvolvimento melhor. Por isso que a gente vê cultivos aí no inverno. Esse cultivo aí é agora, essa foto é bem atual, da semana passada. Então, agora que está super frio, eu consigo conduzir um pimentão, um tomate, nessa época do ano, aqui no Rio Grande do Sul, justamente porque eu tenho essa possibilidade de fazer ele de forma protegida. Se eu tivesse colocado no campo, talvez a geada que deu esse tempo atrás já teria eliminado minha plantação, né? Então, são essas possibilidades que a gente enxerga aí dentro dos diferentes ambientes, né, de acordo com a tua realidade, claro, né? Outro exemplo aqui também da estação é em relação a caso eu não tenha um substrato, não queira usar vaso, não tenha espaço, ou, né, queira experimentar um tipo de cultivo diferente.
né? Esse é um ambiente de hidroponia, também dentro da estufa, né? Normalmente, as hidroponias têm que ter uma cobertura, tem que ser dentro de uma estufa, mas já vi algumas que não, mas como a gente está falando, né, dentro dessas estruturas, normalmente existem áreas até grandes, assim, né, que fazem uso desse tipo de cultivo que permite que você faça, acelere um pouco o ciclo da planta e você consiga até produzir mais em menor área. Então, são as alfaces hidropônicas, rúculas, né, várias coisas hidropônicas que nós encontramos no supermercado. Funciona mais ou menos nesse estilo aqui, tá? O nosso sistema é pequeno, né, realmente para as nossas experiências. No entanto, hoje em dia tem vários produtores aí que trabalham com áreas extensivas somente de hidroponia, né? Então, seria um outro tipo de exemplo de ambiente onde a gente possa cultivar as hortaliças. Amanda, aproveitando esse momento, a Mariana também fez ela queria, da sua própria experiência em casa, né, com o plantio do rabanete. Ela queria saber também um pouco se influencia, no caso, a profundidade e a largura do recipiente para se alcançar o objetivo. Que ela Sim. colocou assim, mostrou para a gente como ela cultiva o broto da rabanete. O que impacta mais nesse cultivo, a profundidade ou a largura do recipiente? Caso ela queira cultivar em casa, ela gostaria de saber mais como foi se você tem alguma observação. Sim. Não, a Mariana acertou no próximo slide aqui que eu ia apresentar em relação ao espaço. Mariana, o espaço é muito importante. Eu comentei quando eu falei da beterraba, quando a gente fez o microverde e quando a gente cultivou em canteiro para que ela se desenvolvesse e formasse ali, né, até o ponto final ali de maturação para ser consumida mesmo, que eu não ia consumir as folhas, eu ia consumir, né, a raiz. Então, quando você pensando no teu objetivo. Eu quero colher o rabanete mesmo, não quero consumir as folhas, porque tem essa possibilidade. Você pode fazer uma colheita jovem para colher só as folhas e consumir as folhas, que é super interessante também, questão dos microvertos. No entanto, olha, eu quero consumir realmente o rabanete, quero colher o rabanete. Então, você tem que pensar que o vaso que você vai utilizar, o recipiente que você vai utilizar, ele tenha. Imagine qual que é o ponto final dele, né? Então, você tem que ter esse espaço, vamos supor, o rabanete é desse tamanho, então você tem que ter esse espaço um pouco mais, porque ele vai ter um desenvolvimento um pouquinho aqui da raiz, né? Então eu não posso ter um recipiente muito raso, porque o que vai acontecer? Ele desenvolve embaixo da terra. Então ele vai subir muito, ele vai começar a querer rachar, ele não vai ter o espaço para ele se desenvolver, ou ele vai ficar muito pequeno, né? Então o espaço de profundidade é importante e o espaço entre plantas também é super importante, porque se eu coloco uma planta muito perto uma da outra, vamos supor que o diâmetro dele é esse daqui. Então, se eu coloco elas muito perto uma da outra, o que vai acontecer? Não vou ter um bom desenvolvimento, elas vão competir. Elas vão competir pelo espaço, por nutrientes, por água, e você não vai ter um bom estabelecimento, um bom resultado final, se é o que você quer colher ela de um tamanho específico, né? Agora, se você quer colher elas pequenininhas, você pode adensar um pouco mais, né? Então, isso dá para se trabalhar. Hoje em dia, a gente fala muito de colheita jovem, e não somente da folha. Então, quando eu estou falando de o rabanete, a beterraba, cenoura, né? Então, se você plantar elas bem pertinho, o que vai acontecer? Ela não vai ter espaço, só que eu posso estar pensando em colher ela jovem mesmo. Então, eu quero elas pequenininhas. Então, você pode trabalhar com essa densidade nesse sentido. Tá? Então, realmente, o espaço a gente tem que pensar pensando nisso, né? Qual que é o teu objetivo e o quanto que a planta precisaria ali de espaço entre elas para se desenvolver, tá? Certo. Então, aqui dentro desse tema, né? Olha só, até o rabanete, que não combinamos, mas eu trouxe aqui a foto do rabanete, que é ali no canteiro. Então, qual que é a ideia, né? Realmente esse espaço. Então, se eu quero talvez eu tenha um canteiro para produzir, eu posso plantar um rabanete, mas o rabanete ele não exige uma profundidade tão grande, né? Imagina o tamanho que eu falei, a questão da profundidade do sistema radicular, eu posso fazer ele em vaso também, né? Ele é um fruto pequeno, então não necessariamente seria igual nesse exemplo aqui, mas você pode plantar ele no vaso, respeitando esses espaços entre plantas e de profundidade também. Nesse exemplo aqui, é um cultivo em canteiro, né? Já colhido. Um exemplo aqui também do tomate, né? Então, existem ambientes, né, onde eu tenha mais espaço que eu possa fazer canteiros. Se eu quiser, talvez, se for muito grande a área,
eu posso usar, né, coberturas diferentes de solo, posso usar palhada, posso usar mulch, que é esse exemplo aqui do tomate, né? Então, que ajuda também no controle de temperatura, umidade, né, de plantas daninhas, né, que podem prejudicar o desenvolvimento das plantas. Isso no caso de talvez áreas maiores ou áreas comerciais, né? A gente poderia pensar no investimento nesse sentido. E o outro exemplo da hidroponia que eu já trouxe aqui, nesse caso, um plantio de rúcula, que nos mostra também essa possibilidade de você conseguir cultivar num espaço reduzido, né, mais ciclos e mais plantas, né, por metro quadrado ali é possível cultivar. Existem também sistemas hidropônicos que eles fazem não uma bancada única, mas também sobrepostas, isso você permite, né, um uso maior do espaço. E pensando numa realidade de horta em casa, olha só que bacana, né? A gente tem vasos, né, de diferentes, com andares, com uso da parede, né? Então, vasos na vertical, para quem não tem espaço ou não quer colocar no chão, não tem espaço, quer colocar em apartamento, utilização de embalagens, né? Então, olha só com PET, né? Então, a gente pode fazer o uso de, né? Essa questão da reciclagem super importante. Então, fazer o uso de embalagens recicladas, né? Para poder otimizar seu espaço, até customizar. Então, enfim, já usar a criatividade para isso, né? É bem bacana fazer essa a horta, né, pessoal, a gente fala que é muito interessante para a gente estimular nossa criatividade, nossas experiências com as crianças, nós mesmos, né? Então é super interessante aqui usando materiais, né? Você vê que é um pallet, né? Então existem várias formas aí de você conseguir cultivar as hortaliças. E os microverdes, né? Que como nós dizemos, né? Pequenos no tamanho, mas gigantes no sabor. Né? Os microverdes existe uma infinidade de possibilidades. Nós lançamos recentemente mais de 50 variedades, então tem muita coisa para vocês experimentarem, cultivar. Você consegue fazer em recipientes também reaproveitáveis, né? Então, utiliza aquele delivery que você pediu do japonês, da comida japonesa, usa aquela embalagem, você pode fazer isso, sabe? É bem bacana, né? Então, além de ter uma consciência maior aí, né, do uso do plástico, né, dessas embalagens, você pode fazer com outras também que não sejam plásticas, e num espaço pequeno, né? E além disso, não é só sabor, não é só beleza. O microverde, né, existem vários estudos que mostram que, de fato, é a fase onde a planta tem maior concentração de nutrientes, de antioxidantes, e é super importante a gente pensar nisso também, além da experiência, além de toda essa a questão do cultivo, né, de consumir o que você cultiva, é também a questão da saúde, né? Muito importante a gente estar pensando nisso. Então, os microverdes vêm aí também com essa tendência de diferente, mas também de super funcional, tá? E aqui também um outro exemplo, outra foto da estação, né? Que é na bancada que a gente adaptou para fazer. Poderia ser utilizada, né? Talvez para um cultivo comercial, mas também realmente para experimentar formas aí de cultivar e de ter esses microverdes em casa, né? Caso você tenha um espacinho ali, né? Não precisa ser desse tamanho, pode adaptar o tamanho também. Né? E vejam só, a gente usa essas embalagenzinhas, que é tampinhas, né? Pode ser outro tipo de embalagem também, então fica aí a criatividade, né? Então, olha só que bacana, né? Então, só para a gente finalizar aqui e retomar, né, toda uma abordagem geral. Então, a gente falou do ambiente de cultivo, né, que ele pode ser em campo aberto ou no ambiente protegido. Né? Então, esse campo aberto pode ser sua varanda, um quintal, um jardim, ou áreas extensivas, né, que a gente viu lá do exemplo do tomate, ou se não, pode ser também um ambiente protegido, seja estruturas maiores como umas estufas grandes, telados, ou se não, teu próprio apartamento, tua casa ali que você quer cultivar ali dentro, né? Desde que tenham todas aquelas questões que eu falei. Então, dentro desses dois tipos de ambiente gerais, né, você pode fazer, né, em canteiros, vasos, bandejas, hidroponia, os microverdes, né? Então, tem infinitas possibilidades de você condicionar a hortaliça para conseguir produzir e respeitando também e tendo atenção, né, aqueles pontos que eu falei que estão relacionados ao ambiente. Então, temperatura,
luminosidade, né? O quanto de água, se eu estou colocando de mais ou de menos, então o quanto que a água interfere, a nutrição, o espaço que você vai ter, né? Então, todos esses pontos estão relacionados ao nosso ambiente de cultivo, tá? E, então, caso tenha ficado alguma questão, ou talvez vocês queiram mais conteúdo específicos, eu convido vocês a acompanharem as nossas redes, tá? A gente tem todos os canais aí de acesso aí possíveis que vocês talvez já utilizem, né? Então, a gente tem o nosso blog, Vamos Comer Melhor, tem o canal do Horticultor, estamos no Instagram, no YouTube, Facebook, LinkedIn, então vocês só procurarem pela Isla que vão ter bastante conteúdos, várias informações, sejam elas mais técnicas ou informações para fazer o cultivo em casa, né? Numa linguagem simples também, né, dependendo do conteúdo que você está procurando. E ainda, caso você ainda não encontre, eu também fico à disposição, tá? Acho que se tiver mais perguntas, a gente vai falar aí um pouquinho no final, no tempo que restou. Mas também fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Nós estamos aqui para realmente compartilhar informação, saber de vocês como que estão as experiências, tá? E realmente buscando esse incentivo da melhor alimentação, né? Então, Vamos Comer Melhor é uma marca muito forte, né, dentro da Isla. Nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas entendam, né, fazendo esse cultivo, né, mostrando como que é importante a gente se alimentar melhor e consumir mais hortaliças, tá? Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada aí pelo dia, né? Então, fico à disposição, Rodrigo, para as perguntas. Sim. Ó, nesse momento, então, a gente abre espaço para as perguntas. Quem tiver interesse, pode até tirar, falar no microfone mesmo, direto com a Amanda, aproveitar esse momento que ela está aqui à disposição. Mas, Amanda, eu aproveito também para fazer uma pergunta, porque tem essa parte da nutrição, né, que a gente tem que se atentar, né? E aí entra a questão do substrato, de ter, acompanhar o desenvolvimento da planta para chegarmos ao nosso objetivo, né? Seja qual for, se é para comer a folha, o fruto. A folha, ela também fala muito sobre a planta, né? Então, você mostrou lá um detalhezinho da coloração, dependendo da coloração, é um fungo ou é a falta de nutriente. A gente tem muita informação por aí, mas eu queria saber se tem algumas coisas assim, ou algum lugar específico que a gente possa diretamente contar com essas informações mais confiáveis. Porque eu sei que tem indicação de fungo, mas também tem uma questão do próprio solo, né? Falta de nutrientes, que a própria folha indica através da coloração ou da malformação, né? Sim. Rodrigo, isso aí é uma questão até complexa que eu digo assim, eu sou engenheira agrônoma, mas a gente, né, de formação, mas a gente aprende muito na prática, né, características que você só visualizando mesmo na planta para poder talvez fazer algum diagnóstico, né? Então, muitas vezes também, assim como, né, mais uma vez uma analogia, né, assim como o médico pede talvez para a gente fazer um exame para ter certeza que tipo de doença está causando aquele sintoma. Muitas vezes também na planta, às vezes é necessário, né? Caso seja alguma coisa muito difícil ali de identificar visualmente, mas pensando nessa questão, olha, como que eu posso identificar se isso é um fator nutricional, né, uma falta, um excesso de nutriente, que também pode causar um excesso, ele também pode causar sintomas ali que vão prejudicar o desenvolvimento da planta, a falta desse nutriente, ou se pode ser ocasionado por alguma doença. Então, existem vários conteúdos, né, dependendo da variedade, a gente, por exemplo, se a gente está falando de um tomate, a gente tem muitos conteúdos na internet que mostram até formas de identificar, porque muitas vezes é muito parecido, sabe? Então, fica aquela dúvida, será que ela está amarela, a planta, né, as folhas? Será que é porque está entrando alguma doença ou será que ela está faltando nitrogênio, por exemplo, que causa também esse tipo de sintoma? Então, é um detalhe muito de início, assim, difícil de identificar, mas você tem que observar o todo também, né? Então, por exemplo, se eu estou fornecendo os nutrientes adequados
e ela está numa condição adequada para poder absorver esses nutrientes, o solo está adequado, né? Então, pode ser que não seja um fator nutricional, pode ser que seja alguma doença que esteja entrando. Então, a gente tem que observar todo esse contexto e fazer todo um checklist ali, né, da área para entender o que seria aquilo. No caso de doenças, muitas vezes, né, são diversos tipos, né, para não me aprofundar tanto assim, mas existem as doenças fúngicas, bacterianas, as viroses, né, então elas apresentam características que vão, além dos sintomas, vão ter alguns sinais na planta, por exemplo, do exemplo do fungo, né, então ele vai ter uma esporulação, mas daí dependendo do fungo vai ser um tipo, né, se vai ser na face superior da folha, na face inferior, então tem muitos detalhes, então para quem está de cara olhando, tenta observar, eu diria assim, ó, tenta observar teu ambiente, perceba se aquilo acontece, né, pontual, se é numa planta só, ou se é no geral, né, porque quando é em todas, pode ser que seja alguma coisa que você deixou de fazer no todo, né, ou se às vezes acontece também em partes específicas da planta, isso vai dizer muito também, porque existem aqueles reflexos de falta de nutrientes que você vai observar no fruto, né? Então, o tomate é um bom exemplo para a gente, né? Existem, né? O principal que acontece ali, ele está formado, mas tem um buraco que eu consigo ver a semente, né? Então, o lóculo aberto. Isso não é doença, isso daí é uma falta de boro, né? Então, eu não dei boro, né? Não forneci o nutriente boro no tempo adequado. Então, assim, e existem, claro, todos os materiais que a gente pode pesquisar e também contar com uma ajuda técnica, né? Caso seja algo muito específico, é importante que você tenha essa possibilidade de consultar um técnico próximo a você para que consiga criar um diagnóstico melhor aí do que pode ser, né? Identificar e também sugerir soluções para aquele tipo de problema, né? Daquela que está acontecendo. Muito obrigado pela informação. Alguém Imagina. ficaria... a gente pode, se quiser, alguém tiver uma pergunta, a gente pode reservar aqui esse espaço para mais duas ou uma pergunta, tá? Fique à Posso vontade. fazer, Rodrigo? Então, uma. Hoje eu estou super participativa, gente. Amanda, eu queria que você dissesse um pouquinho assim, qual a diferença de espaço que eu preciso para se eu for plantar tipo uma rúcula, que é só folha, ou algo que tem tipo fruto, né? Tipo assim, uma beterraba, um rabanete, uma cenoura, que eu preciso de uma profundidade um pouco maior, eu acredito, assim. Então, qual a diferença desses espaços, né? Como que a gente decide essa diferença, sabe? De tamanho, de distanciamento, nessa diferença entre só verdura ou quando a gente tem algum outro fruto vindo dessa verdura. Tá. Muito legal a sua pergunta, Mariana, porque assim, realmente, se a gente for pensar, se é só a folha que eu vou consumir, será que eu preciso de uma profundidade muito grande? Só que a gente tem que lembrar que, para aquela folha estar daquele jeito, ela tem uma raiz por baixo, né? Então, ela tem todo o sistema radicular. Então, só que normalmente, assim, o tamanho que você tem, pensando em folhas, o tamanho que você tem ali da parte aérea, normalmente vai ser o tamanho ali que ela vai ter de raízes, tá? Então, eu precisaria desse espaço para ela conseguir se aprofundar e conseguir ter um bom sistema radicular, porque é por ali que ela se alimenta, né? Então, a raiz é o que a gente fala que é por onde a planta come, né? Então, ela vai absorver os nutrientes, a água toda pela raiz. Né? Por mais que a gente molhe ali a parte aérea, mas a função principal está ali no sistema radicular. Então, se você vai cultivar uma rúcula, não pode ser também tão raso, porque imagine se o tamanho da rúcula é assim, eu preciso pelo menos ter uma profundidade um pouco similar ali, tá? Via de regra, assim, existem algumas exceções, né? Mas pensando, por exemplo, daí do teu fruto, você tem que lembrar o quanto o exemplo que a gente falou do rabanete, né? Então, numa beterraba, por exemplo, você também tem que pensar nessa profundidade, deixando um espaço um pouquinho a mais, porque ela vai ter uma raiz central que vai aprofundar um pouquinho mais, né? Cenoura, né? Então, imagina só, se eu quero colher uma cenoura de 15 centímetros, eu não posso ter um vaso de 10, né? Ela vai se deformar, ela não vai alcançar a profundidade que ela precisa, né? Então, quando a gente está falando das plantas, a gente tem que pensar na raiz, como talvez ela seria pensando nisso que eu te falei, e com certeza, numa beterraba, pensando no fruto em si que você vai colher.
tá? Então, normalmente, se a planta, por exemplo, um tomate, ele cresce bastante. Com certeza o sistema radicular dele vai ser mais profundo, só que não necessariamente precisa ser do tamanho dele, igual eu usei o exemplo da rúcula. Rúcula é um ciclo mais rápido, então ela nem vai aprofundar tanto, né? Agora, um tomate, por exemplo, se você colocar ele no canteiro, ele vai aprofundando. Agora, se ele está num vaso, ele consegue desenvolver? Consegue, desde que não seja um vaso tão pequeno, porque imagina, é uma planta grande, né, que vai precisar de bastante raiz para poder absorver e formar os frutos. Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue determinar e escolher o tamanho do recipiente. Então, ótimo. Muito obrigado, Amanda, pelas suas palavras e pelo ensinamento aí compartilhado. Tá? Então, a gente encerra agora a nossa reunião, tá bom? E aí, para quem, eu acho que o pessoal já saiu, mas vai ter a continuidade nos próximos meses, e o que eu sinto é um conhecimento acumulativo, né? É bem legal quando a gente está acompanhando, porque o que foi falado antes bate com o que agora a Amanda está falando e vai reforçando aí algumas experiências de aprendizado. Sim, eu até não acabei, a gente foi para as dúvidas, não acabei falando, mas no próximo encontro, né, que vai ser no terceiro sábado do próximo mês, né, também nesse horário, vai ser abordado o tema sobre sementes, né, então tudo que está relacionado a sementes acho que, se eu não me engano, meu colega Israel vai falar sobre esse tema, né? Então, ele trabalha diretamente nisso e vai poder trazer bastante informação para vocês em relação a isso, porque é por onde começa tudo, né? Então, a semente é a origem ali de todas essas plantas e é uma riqueza de informações que ela pode nos trazer e vai ser o tema do próximo encontro. Convido vocês todos a participarem e agradeço muito, né? Foi um dia muito bacana aqui, agradeço aí pela troca, pelas dúvidas e ficamos aí à disposição, caso vocês tenham mais dúvidas, podem nos mandar aí depois também pelas nossas redes. A galera aqui presencial também adorou, tá acompanhando aí o pessoal aqui no museu mesmo, do museu vocês. Então, ó, agradecimento. E até a próxima, então, pessoal. Beijo. Até. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.